Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em cada um de vocês. Que bênção, que honra estar aqui mais uma vez na casa do Senhor para louvar, glorificar e santificar o santo nome poderoso dEle, que mais uma vez nos permitiu paz, discernimento, nos livrou de todo mal, de toda armadilha e nos conduziu até aqui nessa noite. O nosso irmão diácono Wanderson está com um pequeno problema de saúde, não vai poder estar aqui presente nessa noite. Pediu um apoio aí para estar conduzindo. E nós vamos estar aí mais uma vez juntos aí fazendo acontecer esse culto de homens aqui. Amém? Sem mais delongas, para a gente não perder tempo, porque o nosso preletor dessa noite, a agenda dele é muito grande, ele é muito requisitado, então ele não tem muito tempo para poder pregar para nós não. Então tem que ser bem específico. Amém? Quero convidar aqui o nosso irmão Cláudio, que vai estar sendo boca de Senhor mais uma vez aqui, para trazer a palavra do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a colocar de pé, para a gente fazer uma breve oração aqui, pela vida do nosso irmão. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por estar permitindo aqui o nosso irmão Cláudio estar sendo boca do Senhor mais uma vez. Que o Senhor venha grandemente abençoar a vida dele, que o Espírito Santo venha estar aqui conduzindo a vida dele, protegendo a casa, a família dele de todo mal, de toda seta forjada, meu Pai. Que ele venha estar aqui sendo usado grandemente pelo Senhor nessa noite para trazer aquilo que o Senhor tem para colocar em nossas vidas e em nossos corações nessa noite. Obrigado por tudo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vai falando da agenda aí, né? Vai falando que pega. Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, é sempre bom, né? Repito sempre, é sempre bom ter a oportunidade de estarmos comungando, falando aí sobre a palavra de Deus. E agradeço sempre a confiança, porque é sempre de muita responsabilidade. Quando a palavra de Deus, há um tempo atrás, quando nós estudamos, você que está aqui presente, se estuda, você que está aí do outro lado da telinha aí, que vai assistir agora, ao vivo, ou que depois venha assistir esse vídeo, se você estudar a história da igreja, houve um momento em que não eram bandas que eram responsáveis por arrebanhar multidões, mas sim o pregador, porque as pessoas eles não estavam interessadas no grupo que ia cantar, mas estavam interessados na pessoa que ia falar. E eu observo que muito hoje nós temos visto isso também. Em nossos dias nós temos alguns preletores, alguns pastores que eles arrastam multidões, né? Porém, a música tem tido um destaque maior. Temos muitos grupos que arrebatam pessoas, muito, né? Que chamam bastante pessoas para assistir, para ouvir a palavra, né? Para ouvir suas músicas. E já pregadores são menos. Mas uma coisa que nós temos que ter sempre consciência, né? É de que aquilo que nós estamos dizendo aqui para um público que hoje está presente aqui, existe presencial, mas também existe ele na rede. E aí, essa mensagem que é pregada, ela alcança não apenas o grupo que está aqui. É como se for fazer um paralelo ridículo aqui, com a chegada da escrita, a palavra venceu a barreira do tempo. Porque tudo que se dizia ficava registrado naquele momento para quem estava presente. E com a chegada da escrita, agora as palavras ela transpõem o tempo. Ela passa um dia, passa uma semana, um ano, um século, e ela continua ainda acessível a qualquer pessoa que tiver o acesso a ela. Então o que acontece? Com a rede aconteceu uma coisa mais ou menos parecida. Antes só tinha o conhecimento, só tinha esse legado, só podia levar para si aquelas pessoas, a mensagem, aquelas pessoas que estavam presentes. Hoje nós temos a rede. Então a rede, o que ela fez? Ela quebrou fronteiras, ela quebrou barreiras, ela alargou as fronteiras para que o evangelho pudesse chegar de forma emergencial, temporal
e também atemporal, no sentido de poder romper a barreira do tempo. Porque tem pessoas que estão assistindo aqui ao vivo, assim como nós estamos aqui presentes, mas tem pessoas que vão assistir depois. Então o que acontece? Assim, por isso que eu falei um paralelo ridículo da escrita e a fala. Então a pregação, que ela era oral, depois de falar, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo, agora vamos ver se ele falou isso mesmo? A prova. A prova, então, a prova está aí, está registrada, a rede está aí e não perdoa ninguém. Entendeu? É igual o irmãozinho que foi ler Salmo 23 e começa lá falando lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Falou João 3,16, falando que ia ler o Salmo 23. Tá lá, não tem como mudar mais, está registrado lá, né? Então, irmãos, nós temos consciência de responsabilidade, porque a palavra quando nós pegamos e vamos falar em nome de Deus, ela está registrada e as pessoas, elas vão verificar depois. E faço questão de convidar todos para poder fazer isso. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias. Primeira carta de João, capítulo 2. Eu vou ler apenas a parte A do versículo 13 e depois eu vou ficar lendo versículo 1, 13. 1 João capítulo 2. Aí pode ficar no versículo 1, tá? Eu vou ler a parte A do versículo 13, depois eu vou voltar no versículo 1 lá. E aí eu vou fazer uma livre adaptação e vamos estar repetindo. Eu vou estar repetindo para vocês entenderem o que eu quero dizer essa noite. Amém? Vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Vou repetir. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Lá no versículo 1 está escrito assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aí eu vou fazer um paralelo. Vou fazer um paralelo seguinte. Quando está escrito que meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, lá no 13 ele fala assim, pais, vocês já sabiam disso tudo. Porque na verdade eu vou estar lendo até o versículo 13 mesmo, mas vocês vão entender quando eu vou te estar dizendo, olha só, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E os pais já sabiam disso. Ele é a propiciação pelos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E os pais já sabiam disso. E nisso sabemos o que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Os pais já sabiam disso também. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E os pais sabem disso. Eu queria chamar a atenção dos filhos aí, que prestassem bastante atenção, que a mensagem fala, hoje, estou com resquício aqui, pegar um pouquinho da mensagem dos pais, e é importante vocês ouvirem, tá bom? Então aqui, mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. E os pais já sabiam disso. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. E os pais sabem disso. Olha interessante. Estou só repetindo para vocês que o versículo 13 vai fechar. Olha só. Amado, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. E os pais já sabiam disso. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro e nele em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. E os pais já sabiam disso. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E os pais já sabem disso. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. E os pais já sabiam disso. Eu estou repetindo, irmãos, vocês vão entender por quê. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E os pais sabiam disso.
Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Só até aqui. Irmãos, quando a gente tem alguma orientação, porque João, ele está escrevendo aqui, está falando de uma orientação. A primeira carta de João, ela é direcionada não apenas a uma pessoa, ela é direcionada a um grupo de igrejas. E aí o que acontece? A segunda carta e a terceira carta são direcionadas a pessoas. Vocês vão ver que ele até fala de nome. Essa primeira carta, ele fala à igreja, porque toma conta de um grupo de igrejas. E aí o que acontece? Ele fala de uma forma geral, porque quando a gente começa a observar a segunda e a terceira carta de João, ele começa a combater aqueles que estão trazendo mensagens falsas. Mas na primeira carta, que é essa que eu estou dizendo para vocês, que eu li para vocês agora, e eu falei com vocês o tempo todo, os pais já sabiam disso tudo. Por que eu disse isso para vocês? Porque antes de ele falar lá atrás, ele ensina primeiro. Ele ensina primeiro. E trazer um ensinamento, entendeu? De uma forma densa, a qual, quando veio aqueles que estavam, os enganadores chamados por ele, quando vem os enganadores, ele fala assim, ó, eu quero dizer para vocês, isso já foi dito para vocês, que as coisas não são da forma que eles estão dizendo aí. Estão pegando meias verdades. Hoje nós temos algumas linhas de pensamento que querem tomar para si como verdade apenas a parte que está confortável para eles e querem fazer disso uma verdade. A verdade que a Bíblia nos diz não é que ela é confortável para mim. O que nós temos que entender, quando eu trago essa mensagem, por que eu falo que os pais já sabiam disso? Porque quando eu olho para uma igreja, eu vejo que evangelista Ramon, o irmão é diácono, o Wilson, né? Juninho, que já é graduado e pós-graduado aqui na igreja do curso de teologia, né? Os meninos que estão começando agora, eu quero que vocês prestem atenção mesmo. Por quê? Porque vai chegar um momento que as mensagens vão chegar a vocês. E os seus pais sabem. Seus pais já sabem. Existem erros que vocês querem cometer e poderão cometer se vocês não ouvirem seus pais. E aí, nós observamos a palavra de Deus quando Paulo está falando, por exemplo, com Timóteo, não se entregue às paixões da juventude. Ele está falando porque algumas pessoas iriam questionar a juventude dele e iriam confrontar se ele viesse a cair, se ele viesse a falhar, e Paulo estava postando todas as fichas em Timóteo. Quando eu pego aqui a palavra de Deus, que fala que os pais já sabiam, eu fico pensando num filho que está centrado, focado, em um filho que não está nem aí. E o resultado dos dois. Um pastor amigo meu que eu conheço, chama Reinaldo, Bispo Reinaldo, ele falava assim com a gente assim, ó, o inteligente aprende com seus erros, o esperto aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com seus erros, o esperto aprende com os erros dos outros. Ele nem chega a cometer o erro, ele já sabe que vai dar errado. Então, quando João ele traz para nós aqui, no capítulo 1, ele vai falar de uma coisa muito interessante, que é, eu digo para vocês, aqui esse evangelho que eu estou dizendo para vocês, essas coisas que eu digo para vocês, elas não são ditas para nós apenas, elas são vividas por nós. Elas são vividas por nós. Quando nós estamos diante da sociedade, existe um testemunho muito grande que tem que estar visível, explícito em nós. O Cristo que está em nós tem que estar explícito, de forma que, quando olhem para a gente,
eles vejam a imagem de Cristo, de uma forma que não é necessário que ninguém venha querer nos lapidar, pensar que nós estamos agindo de uma forma incoerente com a nossa fé. Pelo contrário, nós que somos autoridade na nossa fé, nós somos autoridade em falar em Cristo. Eu tenho 50 anos de idade, praticamente 50 anos de evangelho. Eu aprendi a andar engatinhando dentro da igreja. Se vê um camarada que começou a estudar agora, falar que sabe mais que eu, começou a andar na fé agora, entende mais de Jesus do que eu vou ter que passar vergonha. Eu vou passar vergonha. Cara, não, você não tem mais de Jesus que eu, não. Aí vem um ímpio, aí vem um desviado. E aí vem querer falar com a gente certas coisas que eu acabei de ler para vocês. Primeiro temos que ter comunhão com o outro, porque a Bíblia está falando um texto que nós lemos. Se você odeia seu irmão e fala que está em Deus, você está mentindo. Está escrito aqui, acabamos de ler. Se for, você acha que você diz que fala a verdade, e na verdade você está mentindo, o mentiroso também, como diz o Ramon gosta de falar, está na taca. Está na taca. Ele perdoa, Ramon não perdoa, não. Ramon vai dar no olho, dá na jugular, né, Ramon? Então o que acontece, irmãos? Mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Vamos observar, porque as pessoas que estão lá fora esperam de nós uma maturidade de paz na fé. Quando nós falamos Abraão, nosso pai na fé, e realmente é, né, o patriarca, o maior de todos os patriarcas. Temos Isaac, temos Abraão, Isaac e Jacó. E existem pessoas que o patriarca dele, o pai dele na fé é você. É você, sou eu, é você e outros mais. É você que está nos assistindo aqui, que tem conhecimento da palavra. A palavra de Deus nos fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. A palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Romanos 8 nos diz, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Eu já preguei aqui outra vez sobre isso. Eu tenho pregado para crente. Aqui nós temos tido um público já cristão, e a responsabilidade que eu vejo é de nos conscientizar de quem nós somos. Nós somos pais na fé de muitas pessoas. Pessoas que nos assistem, pessoas que nos veem na vizinhança, pessoas que estão com nós dentro do carro. Pessoas que estão com nós no supermercado. Conheci uma menina na loja, aí eu estava pregando em uma live. Ela, eu quero que você ore para mim, quero que você ore por mim. Me ligou, chamou. Eu quero que você ore por mim. Pessoa de uma live. Eu escrevo uma mensagem, parei de escrever já tem um tempo, eu estava escrevendo umas mensagens, tem mais de 1000 inscritos pela internet, na rede social e no WhatsApp, que eu compartilhei com as pessoas. Aí uma vez me apareceu um contato lá, e eu saí distribuindo para tudo quanto é contato que aparece. Aí o cara, eu não te conheço, nunca te vi, mas sua mensagem veio até aqui, eu precisava de ouvir essas palavras, eu precisava disso. Algumas outras pessoas choravam, falavam assim, você não tem ideia do que você está fazendo. Isso mexe comigo, eu preciso de ouvir isso, passando por um momento assim, assado. É o Cristo que transborda de dentro de nós, que transborda, que existe uma situação, você pode ficar à borda e ser somente seu, o conhecimento ficar para você, e você ficar limitado somente em você. Mas quando você transborda, você atinge quem está próximo. Nós precisamos transbordar. Nós precisamos fazer com que justamente isso aqui, fazer com que o evangelho que é pregado aqui, ele rompa as barreiras das 4 paredes. E quando nós lemos, falando, filhinhos, eu vos escrevo, João está falando assim, eu quero falar para vocês uma coisa. Aquele Cristo que vocês ouviram dizer, eu conheci Ele, eu andei com Ele. A mensagem que eu escrevo para vocês é de um Cristo que Ele foi uma promessa,
ele foi manifesto, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele foi morto por aqueles que deveriam dar maior crédito a ele. Mas como foi profetizado, ele teve que morrer, mas ele ressuscitou. E não foi ninguém que me disse, eu vi isso, eu andei com ele, lado a lado. E quantas vezes nós ouvimos certas coisas que mexem com a gente. Outro dia eu estava em um curso e o professor estava dizendo, no passado, passava lá uma pessoa que era contra o Evangelho de Jesus, era contra a nossa fé, e falava que ia chegar e ia fazer arruaça dentro da igreja. Ele não conseguia chegar dentro da igreja. No máximo chegava na porta e parava, congelava. Estava na moda um tempo atrás o pessoal gravar testemunho em fita cassete e sair distribuindo pelas igrejas. É ex isso, é ex aquilo, é ex não sei o que lá, que eu ia chegar lá e ia matar o pastor. Chegando lá, Deus me tocou e me segurou e me congelou e não sei o que. Agora hoje o cara chega e entra dentro da igreja, dá tapa na cara do pastor e está tudo por isso mesmo. Aí os irmãos, se a pessoa estiver armada, os irmãos saem correndo dentro que pode, o segurança vai lá e ajuda, igual já aconteceu outro dia com outro pastor famoso aí. Hoje nós temos mais informação e menos unção. Não estou falando que eu tenho menos, nem que vocês têm menos, não. Mas no geral você começa a observar isso. Antigamente, se o cara chegasse e falasse que ia chegar lá e bater no pastor, ele parava na porta, às vezes nem conseguia chegar na porta. Porque existia uma outra coisa. Eu conheci um empresário e ele fala assim, eu consegui ser evangelizado pela verdade, da simplicidade de um funcionário. O cara não sabia ler, não sabia escrever. Na igreja Batista Central, o pastor de lá estava falando com a gente, quando fiz um curso de transição de célula, ele estava falando que a melhor líder de célula dele é uma senhora que é analfabeta. Não sabe ler, não sabe escrever, mas era a melhor líder de célula que ele tinha. O que ele fazia? A mensagem sempre da célula é baseada na mensagem da pregação de domingo. Então o que ela fazia? Ela não sabia ler. Ele mandava para ela. Ela ia nessas lojas de informática, escola de informática, e pedia a menina para digitar para ela e ler para ela a mensagem. E sempre fazendo isso, ao fazer isso, ficava repetindo aquilo, e sempre a menina ia lendo para ela, ia memorizando aquilo, chegar na hora de ministrar, detalhe, quando ia ministrar, quem ministrava era ela, analfabeta. Sabe o que aconteceu? A célula dela sempre, lá eles têm como se fosse uma renovação de células. Aqui cresceu demais, eles vão tirar um monte, falar que faz uma nova célula, aí recomeça aqui de novo. Chegou uma época, encheu demais, sempre assim. Então o que acontece? Essa dona está sempre, a célula está sempre renovando, e ela ganhou a menina que fazia a leitura dos textos para ela. Então, mas é a verdade vivida. É acreditar. Quando eu acho fantástico quando eu leio a Bíblia, e eu quero falar com vocês, e às vezes falta, eu não dá vontade de pegar e falar assim, cara, entenda da forma que eu estou entendendo. Entenda da forma que eu estou entendendo. É falar com verdade. É acreditar naquilo que você está falando. Acreditar de uma forma que, como nós estamos falando de Bíblia, estamos falando de Deus transcendental, é acreditar mais do que aquilo que você está vendo. Você tem que acreditar nas palavras que você diz mais do que você vê. Eu tenho que acreditar mais do que eu vejo. Porque se ficarmos limitados apenas ao que nós vemos, nós ficamos no natural, e Deus não é natural. Irmãos, evangelho vivido mais que evangelho pregado, mas e quando ele é pregado, ele não precisa ser às vezes nem falado. Um pastor amigo meu tinha um vizinho, e o vizinho, ele era o inverso do evangelho. Imagina, o cara fazia de tudo para acabar com a raça desse cara.
desse meu pastor. Ele foi pastor meu, na verdade. E esse vizinho aprontava com ele de tudo quanto é jeito. Ele nunca deu um pio, nem para reclamar. Aí um dia tava tipo tendo um culto ao ar livre, esse cara foi pastor e viu que ele era pastor, nem sabia que ele era pastor. Ele estava lá pregando lá e tudo lá, o cara chegou, passou e ficou lá e tal. O cara aceitou Jesus. O cara aceitou Jesus. Sabe por quê? Pelo silêncio. Pelo silêncio o cara se converteu. Porque o outro não aguentaria aquilo não. Que ele passava. O cara jogava terra, o cara jogava mato, o cara jogava lixo na casa dele, provocava de tudo quanto é jeito. E ele não revidava. Aí esse cara vai e passa por isso, chega, dá de carão, vai ver o cara era pastor. Foi ver o meu amigo lá, o meu pastor lá. Ele era pastor e o cara não sabia. O cara se converteu. Tem uma história de uma igreja que quando surgiu, chama Igreja de Deus, inclusive vários pastores da Igreja de Deus fazem curso na Getsemane, por isso eu posso falar, liberdade de falar. Desculpem. Quando a igreja foi fundada, os irmãos da igreja, a igreja era pentecostal, e na época as igrejas que tinham maior visibilidade eram igrejas tradicionais. E a igreja a qual a igreja de Deus surgiu, os irmãos iam lá e chegaram a queimar templo, matar animais domésticos, bater em crianças, queimar casa dos irmãos. E os irmãos denunciaram para a polícia. Aí virou e falava assim: você querem denunciar lá, fazer uma queixa contra eles? Os irmãos, nada. Houve um tempo de paz. O mundo diz: se queres guerra, se queres paz, se prepara para a guerra. A guerra do silêncio contra aqueles que gritam. Jesus ensinou isso de uma forma brilhante. Todo o ensinamento, todos os conflitos que existiam antes, eles só geravam mais conflitos. Jesus veio para acabar com os conflitos. Fala assim: cara, você quer viver em paz? Então emana paz. Você quer viver? Emana vida. Você quer... O que você quer? Qual que é o seu anseio? Mas se tratando de evangelho, eu quero dizer para vocês de uma coisa que é muito simples no evangelho. Jesus deixa para a gente 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós mesmos, nós vamos conseguir viver em paz em qualquer lugar. E mais que isso, se nós conseguirmos transmitir a mensagem de Jesus para mais pessoas. Hoje nós temos um público limitado aqui dentro do Salão Ágape. Nós vamos ter que pedir um outro salão, porque nós precisamos de gritar para todo mundo que Jesus salva. Nós precisamos dizer para todas as pessoas que Jesus salva. Quando João escreve a carta, quando nós que estamos com o Evangelho, pregando o Evangelho, nós temos 2 objetivos. O primeiro objetivo é levar a salvação através de Jesus. Todos nós que temos oportunidade de pregar a palavra, por mais que a gente pregue sobre família hoje, você vai pregar, falar sobre família. Hoje eu estou tentando passar para vocês uma questão de que vocês são pais na fé. Mas eu quero trazer uma nova mensagem para vocês, que vocês entendam toda a sua pregação, toda a minha pregação, ela tem um objetivo. Primeiro, temos 2 objetivos. O primeiro é salvação em Jesus. Nós temos a responsabilidade de passar o Evangelho de Jesus, sendo Ele o único Salvador. Isso é primordial. Não tem como desviarmos disso. O segundo objetivo é fazer com que essa pessoa entenda
de tal forma que elas mantenham uma vida de santidade. Então, salvação em Jesus e uma vida de santidade. Sem essas duas coisas, o evangelho fica manco. Porque não tem como você aceitar Jesus e não ter uma vida transformada. Muitas pessoas, ou algumas pessoas, já conversei com alguém quando falava sobre a lei no Antigo Testamento. A lei só veio para punir. A lei só veio, olha lá, você faz isso, você tem aquilo de punição. Você faz aquilo, você tem aquilo de punição. Não existe escape da lei. Todo jeito você está na taca. E não é. A lei veio para orientar e para você entender como é um caminho de santidade. Observa. Porque tudo aquilo que é ensinado para estar próximo de Deus te leva a ser santo. E tudo aquilo que te traz punição é porque você deixou de ser santo. Leia lá a lei lá, que vocês vão ver aí. Então nós temos uma responsabilidade, duas responsabilidades. Primeiro, uma consciência. Cara, eu sou a imagem de Cristo. Eu sou um proclamador, um embaixador de Cristo. Embaixadores do Rei. Eu sou um embaixador de Cristo. Eu sou imagem e semelhança de Cristo. Eu sou um pequeno Cristo. Eu sou um Cristo, né? Eu sou cristificado. Estamos nós cristificados? A que ponto? E se nós temos que entender isso, somos cristificados ao ponto de garantir, poxa, eu posso dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus. Uma vez que eu senti que eu sou salvo em Cristo Jesus e que eu já estou cristificado, aí eu quero levar outras pessoas a serem cristificadas. Por este evangelho que me alcançou. E oferecer a eles salvação em Jesus. E ao oferecer salvação em Jesus, fala assim, cara, aceitou? Tá tudo bom? Estou feliz demais. Agora existe um direcionamento a seguir. Existe uma linha que nós precisamos seguir, uma régua, porque existe uma régua de medir. Então nós precisamos ser provados e aprovados. Porque nós não podemos nos achar em falta. E aí, quando chegarmos para poder falar assim, olha, você já está salvo, irmão, agora cola comigo que você vai brilhar. Eu sempre fico brincando, cola comigo que você brilha. Então, irmão, responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa. Nós somos pais na fé de muitas pessoas. Você que me ouve, que já é maduro na fé, que está aí do outro lado da tela, você sabe que existem pessoas que olham você como uma referência. E você sendo referência, você é um pai na fé daquela pessoa. Às vezes uma pessoa que está para ser alcançada ainda. Uma palavra que você diz no meio de uma frase, poxa, aquela palavra foi forte. Ao ponto que fez eu olhar para Jesus de uma forma que eu ainda não tinha visto. É entender o Evangelho. Não é só ter o conhecimento dele, é entender, compreender. Aquilo que Agostinho disse, né? Eu quis entender com inteligência aquilo que eu já acreditei. Entender com inteligência aquilo que você já acreditou. Se você já acreditou, irmão, parabéns, show de bola. Vamos estar salvos, estaremos salvos. Somos salvos em Cristo. Agora, alcançar outras pessoas para alcançar essa salvação em Jesus e manter uma vida de santidade é outra tarefa que nós temos chama discipulado. É alcançar e discipular ao ponto de amanhã as pessoas conseguirem seguir firme o seu caminho sem ser necessário toda hora ficar... Oh. Uma coisa que eu admiro na igreja antiga, na igreja primitiva, é isso. Paulo chegava, implantava a igreja, levantava líderes, depois ele tinha que ir embora para poder montar em outro lugar. E a mensagem que ele pregava tinha que ser tão densa, tão compreendida, ao ponto de ele não ter que voltar lá de novo. E existiam igrejas que viviam isso de uma forma muito, muito forte. A igreja tessalônica, por exemplo, se você pegar a primeira carta lá, por exemplo, você vai ver lá Paulo dizendo, eu não tenho nada a acrescer nas palavras de vocês. Vocês têm sido modelo para todas as outras igrejas. Paulo falar isso. Imagina só, já a pessoa passou, chega aqui, né? Deixa aqui, coloca uma congregação na mão
o evangelista Ramon aí, fala assim, cara, não tem nada a crescer, está certinho. Quanto orgulho. Você entendeu o Evangelho. Você entendeu o Evangelho. Você entendeu o Evangelho. Aqueles que entenderam o Evangelho conseguiram ter uma informação, ter uma fé de forma tão densa que nada venha desviá-los. E é isso, meu irmão, a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Deixo essa mensagem para vocês. Quando eu falo assim, e os pais já sabiam disso, por quê? Porque vocês são pais na fé de outras pessoas. E essas outras pessoas que vierem a passar por isso com vocês, na liderança deles, é só pegar, ler essa passagem, para te dizer, sabe por que você está dizendo isso? Porque eu tenho conhecimento de causa daquilo que eu digo. Então me ouve, para que tudo te vá bem. Amém? Que o Senhor fale melhor em cada coração. Amém, diácono? Evangelista Ramon. Glória a Deus. Palavra abençoada. Palavra forte. Foi ministrada aí pelo nosso irmão Cláudio. E pegando um gancho aqui, como a palavra dele fala, meus filhinhos, fala de paz. Claro que voltado para um outro cenário, né? Que é voltado para o meio cristão, né? Mas também é importante a gente atentar que a palavra do Senhor também lá, faz parte dos 10 mandamentos lá, tem uma parte lá que fala, honra pai e mãe, né? Honrar pai e mãe também. E isso é importante. É importante. Ele citou algumas passagens dos 10 mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso tudo tem que ser exemplos de nós, imitadores de Cristo, né? E essa parte que fala de honrar pai e mãe está lá. Respeito aos pais, obediência, diálogo, né? É o que a gente pratica aqui dentro da igreja, né? É o diálogo, é o respeito, é a obediência ao nosso pastor, né? Que não deixa de ser o nosso pai na nossa caminhada cristã. É aquele que está nos orientando, nos guiando, né? É a referência. É o anjo da igreja, né? Como nós, pais, nos nossos lares, somos referência para os nossos filhos, né? Eu me recordo que já falei numa passagem aqui uma vez que os filhos são o reflexo dos pais. Somos espelhos para os nossos filhos, tanto na situação positivamente como negativamente, né? Se você orienta no caminho reto, no caminho que deve ser seguido, é claro que mostrando os dois lados da moeda, porque a gente não pode só mostrar o que é certo, tem que mostrar o lado errado também, mas falando, se você fazer errado, você pode acontecer isso. Então, tem que ter o entendimento, né, do caminho certo a ser seguido, tem que mostrar. É claro que ele vai chegar numa idade que ele vai escolher, mas enquanto estiver debaixo da nossa orientação, debaixo da nossa proteção, a gente tem que guiar, e da melhor forma possível, não é? E muito bem colocado aí pelo nosso irmão, que nós como cristãos somos filhos e pais, filhos daquele que nos lidera e pais daquele que a gente está sendo exemplo, está sendo visto como alguém a ser seguido. E como eu já falei aqui algumas outras vezes também, hoje até mais cedo, estava conversando, fui levar meu carro na oficina hoje para dar aquela geral na suspensão que estava precisando, uma indicação do pastor Daniel, e por coincidência, chega lá, o mecânico é cristão. Foi lá batendo papo lá. Nós cristãos temos que ser diferentes. A gente conversou sobre isso lá, interessante. A gente tem que chegar num lugar e a pessoa fala, mas que cara é diferente, rapaz, olha pra você ver. Até pelo nosso semblante, pela nossa postura, nossa forma de agir, de conversar, no momento de administrar um conflito, a gente tem que ser diferente. O nosso
meio profissional, até dentro da igreja mesmo, nós somos exemplos para muitos outros irmãos aqui dentro da igreja. Fala assim, não, tem que seguir aquele cara ali, ó. Não temos que ser diferentes. Temos que ser excelentes filhos e pais exemplares. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente, Cláudio. Continue aí te usando. É um grande entendedor aí da palavra do nosso Senhor. Amém? Então vamos agora para um momento tão importante quanto a palavra, que é falar dos nossos dízimos e das nossas ofertas, honrar o nosso Deus, a casa do Senhor aqui no Gasofilácio. Queria convidar os irmãos, a gente está lendo ali 1 Coríntios, 1 Coríntios 9, 7. Minto, 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios 9, 7 fala o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Quero orar pela sua vida financeira, pela sua vida profissional. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento quero aqui levantar um clamor, meu Pai, sobre a vida financeira, sobre a vida profissional dos teus filhos, dos teus servos, sobre a vida daquele, meu Pai, que vai dizimar e ofertar nessa noite, meu Pai. Que cada um venha estar aqui trazendo, meu Pai, seu dízimo, sua oferta, com alegria, meu Pai. Com alegria no coração, sem ressentimento de estar aqui dizimando e ofertando na tua casa. Que o Senhor, Papai do Céu, venha abençoar grandemente a vida de cada um deles e retribua em dobro tudo aquilo que eles vão ofertar e dizimar na tua casa, meu Pai. Abençoa a vida financeira, a vida profissional, abra portas de emprego na vida daqueles que estão em busca de uma oportunidade de trabalho. Não permita que o sustento, meu Deus, com o alimento nunca venha faltar na mesa de cada um deles. Eu agradeço por esse momento, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aquele que vai dizimar e ofertar, traga com alegria. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe e prospere em nome de Jesus, meu irmão. Meus irmãos, então a gente já está aí chegando no final, sem muitas delongas, não vamos prolongar muito não. Para a gente dar sequência, como hoje, terça-feira, né, culto dos homens, culto das mulheres, quinta-feira o culto da vitória. Aquele que puder, não deixe de estar presente, venha participar. Você que está aí nos assistindo é nosso convidado. Vamos estar tendo aí um preletor abençoado aí, um missionário que vai estar aí trazendo a palavra, trazendo um testemunho aí para as nossas vidas na quinta-feira. No sábado aí o culto da juventude, no domingo culto de louvor e adoração às 18 horas, mais cedo às 10 horas vamos ter aí o culto da palavra, não deixe de participar também. Fica aí o nosso convite para você trazer um visitante, convide alguém, não deixe de estar vindo prestigiar aí a palavra e a casa de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos embora para os nossos lares. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu mais uma vez, estarmos aqui reunidos para louvar, glorificar, santificar e agradecer, pedir perdão por tudo aquilo que possamos ter cometido, meu Pai, e que ainda vamos cometer, que não seja bem visto aos teus olhos. Mas o Senhor conhece as nossas vidas, conhece a nossa caminhada, meu Pai. Possamos continuar firme na caminhada do Senhor, possamos estar aí, meu Deus, cada dia agradecendo por tudo que o Senhor tem nos feito, por todas as bênçãos, por todo o livramento que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, meu Pai, que o Senhor nos permita retornar para os nossos lares em paz e segurança, livre de todo mal, de todo perigo, que cada um aqui tenha uma noite abençoada e tranquila, e que amanhã, segundo a Tua vontade, meu Pai, cada um possa estar de pé para continuar a caminhada, seguindo aí com suas obrigações, ir para o seu trabalho, meu Pai, com saúde, com paz, e retornar também da mesma forma, meu Pai. Abençoe também a vida daquele que não pôde estar aqui nessa noite. Abençoe os irmãos que vão assistir esse culto, aqueles que vão estar prestigiando esse momento, meu Pai. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces insondáveis consolações do Espírito Santo esteja no meio de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E o povo de Deus diz amém. Ide em paz, meus irmãos, em nome de Jesus.